Flamengo e Botafogo jogaram o clássico da ressaca, né? O clássico da ressaca dos jogos de Libertadores, que foram muito intensos para as duas equipes. Uma, porém, parecia estar mais preparada fisicamente do que a outra e não era para menos, porque o Botafogo teve um dia a mais de descanso e tem um elenco com características muito mais físicas. A cada dia faz mais sentido a ideia dos tais pontas de força que o Flamengo deve buscar no mercado, e o Botafogo, por sua vez, fez isso talvez 1 ano e meio, 2 anos antes, e mesmo com um time muito mais desfalcado, parece ter aguentado mais a batalha física que essa partida impôs. Mas a gente vai tentar falar também sobre escolhas de Felipe Luiz, escolhas de Renato Paiva, algumas boas, outras muito ruins. Tudo isso nesse vídeo, falando sobre tática sem tatiquez. Agradecer a todos aí pela marca de 85 mil inscritos, vamos por mais, né? Tentando ir alcançar os 100 mil inscritos no Mundial. E deixa o like de vocês aí, se inscreve no canal quem não for inscrito, porque aqui a gente segue com o nosso trabalho sério. Então, muita gratidão a todos vocês. O Botafogo foi a campo com 3 volantes, só que um dos 3 jogando pelo lado direito, né? Eu tô falando do Alan, volante do número 25, ex-seleção brasileira. E a dupla de ataque deles ficou um pouco mais excêntrica, até porque o lado direito ficou todo pro Vitinho, enquanto o lado esquerdo do Botafogo ficou dividido entre Cuiabano e Alex Telles, né? Então era um time muito mais associativo pelo lado esquerdo, que tinha ataques ao espaço do lado direito. Isso lembra para vocês alguma coisa? Lembra algum outro time, né? Isso aí? Bom, eu acho que lembra, né? Você for pensar na dinâmica do Flamengo, como é que ela é, né? Mas esse time do Flamengo também tinha muitos desfalques, tal qual o Botafogo. Então, da última partida para essa, sem 3 jogadores iniciando, um deles por opção, né? Que foi o Michael, e os outros por desfalque ou desgaste, né? E aí o Pedro titular, sem o Arrascaeta, né? Então o Pedro entra de titular, o Everton Araújo também e o Everton Cebolinha também. E a dinâmica do Flamengo muito parecida com a do Botafogo, então o lado direito, o lado de força, de ataque ao espaço, o lado esquerdo com 2 jogadores mais associativos, um ponta de mais posição, diferente ali do Cuiabano no caso do Botafogo, também era um ponta de força, e esses 2 atacantes ali, o Bruno Henrique com alguma função de criação um pouco mais, porque ele tinha que voltar para buscar muitas vezes, tá? Então times completamente espelhados, né? O Renato Paiva foi com essa estratégia de espelhar o Flamengo, e o Flamengo com a estratégia de tentar manter a sua tática normal, ou seja, não mudando para 3 zagueiros, como talvez fosse mais indicado para essa partida, e depois do jogo eu tô cada vez mais convicto disso aí. Só que isso é o menos importante, o mais importante é o que de fato aconteceu dentro de campo, e o que aconteceu tá dentro ali das ideias do Felipe para esse jogo, são essas que vão ser analisadas. Bom, Botafogo saía jogando ali com os zagueiros ali, tal qual o Flamengo, os zagueiros ao lado do goleiro, a bola muito no pé do John, só que notem como ficavam esses encaixes. Aí na imagem você vai ver que do lado direito da defesa do Flamengo, o Wesley ficava ocupado com o Cuiabano, e o Luiz Araújo ficava marcando o Alex Telles, que estava bem mais baixo do que o Vitinho, seu par lateral do outro lado. O lado esquerdo da defesa do Flamengo tinha o quê? O Alexandro meio livre, meio que numa sobra, né? Encaixado ali, sem encaixe na verdade, mas com o Juan Cruz entre ele e o Léo Pereira, e o Igor Jesus entre o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então o Flamengo deixava uma sobra, e aí corretamente, né? De acordo até com o que a gente também tinha projetado para a ideia de 3 zagueiros, deixava uma sobra e na frente deixava ali o Bruno Henrique marcando um dos zagueiros, o Pedro fechando ali os volantes e um jogador faltando, né? Um jogador faltando seja na zona de meio, seja no ataque ali, porque o Luiz Araújo marcava o lateral Alex Telles. Então uma marcação muito mais zonal do que individual a do Flamengo para essa partida, muito por conta desses pivôs do Botafogo e também da presença do Pedro e do desgaste da equipe, né? Isso tem direto impacto na batalha territorial do jogo. E aí, o que a gente viu, né? A gente viu quando o Botafogo saía a maioria das vezes com o David Ricardo, óbvio, né? Porque o Luiz Araújo não estava ali. E
o que acontecia? Acontecia um efeito retardado de pressão, né, propriamente dito. Então a bola ia pro David Ricardo, aí o Luiz Araújo saía do Alex Telles e ia no David Ricardo. Pedro não era quem se movimentava para isso, porque estava ali fechando o passe por dentro corretamente, como faz o Lewandowski no Barcelona, por exemplo. Veja o vídeo sobre o Lewandowski no Barcelona versus o Pedro, para vocês entenderem basicamente essa dinâmica que o Felipe pensa. E aí, o Alex Telles ficava livre. E aí, se a bola não chegasse nele, ou se chegasse, quem tinha que ir nele era o Wesley, de novo nesse efeito retardado. E aí a defesa balançava e o Ortiz tentava chegar um pouco mais próximo do cuiabano. Então, o Botafogo tinha desencaixes por parte do Flamengo, numa dinâmica muito complexa, que o Felipe preferiu preparar para esse jogo, do que colocar os 3 zagueiros, encaixar logo o Wesley desde sempre no Alex Telles, encaixar logo o Ayrton Lucas que fosse, ou o Alexandro, de uma vez por todas logo no Vitinho, e manter o resto do time todo encaixado. Eu acho que seria muito mais simples, especialmente para quem não tem tempo, período aquisitivo para treinar o time, tá? E ele tem a dinâmica coordenada. Se ele não tivesse essa dinâmica coordenada, eu até não falaria, mas ele tem. Só que ele só usa quando tem um jogador a menos. Não consigo entender isso. Não consigo entender, fica uma breve corneta aqui ao Felipe e Luiz. Mas vamos para campo e entender o que rolou. Na prática, né? Você vai ver isso na prática muito claramente. Bora lá, saída de bola no goleiro do Botafogo. A gente já vê ali o Bruno Henrique mais avançado. O Pedro vai começar a aparecer na imagem. E aí o Luiz Araújo sai do Alex Telles para tentar marcar mais alto, né? Então ele vai até o John. Notem que nesse momento o Alex Telles fica completamente livre e aí o efeito retardado que a gente tem falado, né? Tal o efeito retardado, a bola vai ao Wesley, o Wesley chega atrasado e o cuiabano estava livre. É fácil para o Botafogo conseguir encaixar uma troca de passes? Não é muito difícil. O Botafogo conseguiu algumas vezes no jogo, conseguiu poucas vezes no jogo. Agora, o Flamengo perdeu território com isso? Sem nenhuma dúvida, perdeu território com isso, diminuiu pressão, acabou não tendo aqueles minutos iniciais de extrema pressão, embora tenha pressionado, e isso foi acontecendo. Então notem que, a grosso modo, o Bruno Henrique ficava mais focado ali no Jair, o Pedro entre os 2 zagueiros, o Luiz Araújo dividido ali, né? Porque sabia que tinha que pegar o Alex Telles, mas ficava no meio do caminho ali nessa marcação muito mais zonal do que individual. E isso gerava muito mais liberdade, tá? Enquanto no início do jogo os jogadores do Flamengo de ponta estavam fortes, estavam saudáveis, digamos assim, com muito ímpeto, o Flamengo dificultou muito a saída do Botafogo e ganhou o território. Você vai ver depois num gráfico sobre isso. Aqui mostra o Alan, né, do Botafogo flutuando por dentro e notem como, nesse contexto, o lado oposto fica com o Cebolinha ali passeando, né? Quando a bola está pelo lado esquerdo do Botafogo, mas ele tinha função defensiva grande também de marcar o Vitinho até que a bola, por exemplo, quando a bola estivesse ali naquela zona, né? E o cuiabano sendo preso ali, fixado pelo Wesley, na verdade ele fixando o Wesley e deixando o Wesley ali sem muito ter como saltar no Alex Telles. É fácil aproveitar? Como eu falei, não é fácil aproveitar. Na saída de bola do Flamengo, o Botafogo tinha alguma dinâmica também semelhante, com os 3 homens de frente ali, marcando os zagueiros e um jogador atrás, mas muito mais simplificada, com jogadores de força pelos lados e uma dinâmica muito mais simplificada, muito mais preparada para o seu plano de jogo, muito mais preparada para defender. E aqui notem uma coisa interessante, né? Olha o Rossi faz o sinal, um sinal de tipo, vem pro Pedro e pro Bruno Henrique. E aí olha o que vai acontecer na sequência, né? Ele mandou vir e aí ele vai fazer a longa. Ele vai fazer a longa, só que a longa não é visando Pedro e Bruno Henrique, a longa é visando Cebolinha. Ele mandou vir porque justamente ele sabia que ele ia atrair os zagueiros do Botafogo, que ali sim estavam no mano a mano, né? Acho que até mais corretamente, por isso que era tão melhor definida a dinâmica, e o Cebolinha nas costas dele consegue receber, só que o Vitinho faz o corte muito bem feito, né? Então, o Flamengo tinha preparado essa dinâmica para colocar a bola nos seus atacantes a partir do Rossi. Notem como, ao longo do tempo, o Botafogo foi fechando mais esses zagueiros, né? Ao invés desses zagueiros estarem mais abertos, ele foi fechando mais esses zagueiros. Daqui a pouco eu vou te contar um pouco melhor qual que era a intenção dele nisso, mas notem a mesma dinâmica, né? Passe cavado para o Alex Telles, agora o Wesley chega, só que quando tem intensidade física, o Flamengo consegue roubar essa bola e dominar o território. Do outro lado, a mesma estratégia, a bola longa do Rossi, a bola chega ali no meio e aí chega no ataque,
para quem tá atacando profundidade. Então do lado esquerdo era o Cebolinha, do lado direito era o Wesley. E aí o time conseguia progredir, mas faltava, né? Faltava alguém ocupando o corredor central. Quem deveria ter feito isso na hora que a bola tá no pé do Luiz Araújo é o Cebolinha, né? Mas o Cebolinha tava uma figura nula e inerte nesse jogo, né? Inacreditável até, muito difícil de entender. Concordo que ele estava sacrificado no esquema tático, mas eu já elogiei demais o Cebolinha, que já mereceu muitos elogios. Eu ando numa fase que eu tô legal dele, tá? Eu espero mudar isso aí. E aí, mesmo assim, o Luiz Araújo consegue colocar a bola nele, mas nota o que vai acontecer. O Flamengo não consegue nem ocupar o corredor central e nem também dar amplitude nesse jogo, né? Aí o Botafogo fecha muito bem sua baliza e esse foi a tônica do primeiro tempo, né? O Botafogo fechando muito bem a sua baliza, o Flamengo sem dar amplitude no terço final e também sem ocupar o corredor central. Olha que loucura, né? Olha que loucura. Então, aos poucos o Botafogo foi tendo mais lazeira com a bola no seu goleiro, muito porque a intensidade física desses jogadores do Flamengo, que tinham que marcar muitas referências, né? Que tinham uma marcação muito complexa para fazer ali na frente, aumentava. E ali o John começou a encontrar umas bolas mais rasantes na dupla de ataque, né? O que foi uma ótima ideia dele. Começou a fazer umas bolas mais rasantes. O Cuiabano sempre fixando o Wesley, o Alexandro sempre muito meio que na dúvida ali, se ajudava o Léo Pereira ou se saía no Vitinho, a maioria das vezes ajudando o Léo Pereira. E aí o Botafogo começou a ter mais progressão, teve uma cabeçada dentro da área do Igor Jesus, colocava muita gente para pesar a área e cada vez mais os caras tinham espaço. Lembra aquilo que eu falei que eu ia contar depois? Por que o Botafogo trazia os seus zagueiros cada vez mais para dentro da própria área, né? Muito porque ele precisava disso aí. Ele queria gerar mais espaço. Como ele tinha entendido que o Cebolinha ia acompanhar o Vitinho e que o Luiz Araújo tinha obrigações com o Alex Telles, ele distanciava esses zagueiros desses laterais. Então empurrava cada vez mais o Alex Telles e o Vitinho, para assim se ver cada vez mais livre de Luiz Araújo e Everton Cebolinha. Aí o Botafogo foi tendo mais e mais esse território e foi tendo mais tranquilidade até para conseguir fazer essas jogadas mais longas, encontrando os jogadores do Flamengo sempre no meio do caminho, né? Porque se você tem um caminho mais curto, lógica, né? Se você tem um caminho mais curto e tem jogadores que tem que se deslocar para marcar, esses caras vão chegar se você está muito perto. Mas se você alonga esse caminho e o recurso do adversário é o mesmo, são as mesmas pernas, é o mesmo jogador, só que ele ainda tá mais cansado, você vai obviamente pegar ele no meio do caminho. Então você consegue fazer o primeiro passe pegando o Luiz Araújo no meio do caminho, segundo passe pegando o Wesley no meio do caminho, e ali a bola vai chegar na frente, o Alexandre cada vez mais preso, então os três zagueiros acabavam acontecendo por imposição do Botafogo e não por plano de jogo e ideia do Flamengo, que foi extremamente passivo nessa partida, seja os jogadores, mas especialmente com o seu treinador, que sim, que é bom treinador e que sim, tinha dificuldades a ele impostas, mas que sim, foi muito passivo dentro de campo, e o Botafogo, a partir dali, meio que tomou conta do jogo, tá? Não é que ele tenha feito suficientemente um jogo bom para vencer, mas sem dúvida, do minuto 40 ou 35 do primeiro tempo até a última troca do Felipe Luiz, o jogo foi todo do Botafogo, né? E dentro da sua proposta, tinha menos a bola, até tinha menos a bola, mas a ideia deles não era uma ideia de agir, a ideia era uma ideia de reagir, e quando você reage a alguém que não sabe muito bem o que quer fazer, é mais fácil, concorda comigo? Pois é. Mas eu queria falar de um capítulo especial desse jogo, tá? Que foram as substituições do Felipe Luiz. E essa tal passividade que eu tô falando, tá? Eu vou pegar aqui o telefone para me ajudar, para poder não perder muito tempo na edição depois, tá? Bom, aos 60 minutos, ele coloca Juninho e Matheus Gonçalves e troca a dupla de ataque. Então ele tira o Pedro e o Bruno Henrique. O que acontece quando ele faz isso? Eu vou mostrar graficamente aqui para vocês. O Flamengo, ele começa a perder a única coisa que ele conseguia fazer bem no jogo, que era o quê? Colocar essa bola no ataque. Era ter essa bola no ataque, porque além de você colocar como meia o jogador mais frágil fisicamente, menos disciplinado taticamente do elenco, que é o Matheus Gonçalves, no corredor central, na função mais tática do jogo, que é jogar dentro do bloco adversário, sendo esse adversário o time mais forte fisicamente
do certame, né, da competição, um time planejado para ser forte fisicamente, que nessa partida tá com 3 volantes. Além disso, você mantém o Everton Cebolinha em campo. Então, se você manter o Everton Cebolinha em campo, você mantém um cara que não tem essa força, que não é um jogador de força, que é um ponta barra meia, que vive voltando de lesão, que não sei se mantém o peso, que não sei se dorme bem. Então você mantém um cara que não tem condição de aguentar a toada, com muita obrigação defensiva. Ele estava tendo que marcar o Vitinho até o meio, pelo menos, quase até o final. Então, você tem um jogo que pede força, que tem 3 volantes do adversário, que o adversário já é um time muito forte, e você, ao tirar Bruno Henrique e colocar Matheus Gonçalves, o Juninho pelo Pedro, ok, é o normal, mas você tirar Juninho para você tirar o Bruno Henrique para colocar o Matheus Gonçalves, você tira a força do teu time. Quando você tira a força do teu time e não acrescenta num outro canto, você vai ser amassado no seu meio de campo. E aí notem, eu fiz um gráfico aqui para vocês que tem o minuto do recorte que eu peguei e o percentual de bola no último terço do Flamengo, o percentual de posse de bola do Flamengo. Notem que isso é cumulativo, ou seja, para alguém que entra depois de uma quantidade grande do jogo transcorrida interferir estatisticamente, digamos que o efeito tem que ser o triplo ou quádruplo. Infelizmente eu não tenho isso minuto a minuto, porque senão esse gráfico teria baixado quase que para o subsolo, tá? Mas notem o quanto baixou a vantagem territorial do Flamengo nesse período. Nessa fase aí do jogo, perto dos 70 minutos, o Flamengo tinha a menor posse de bola dele acumulada na partida e a menor presença no último terço acumulada na partida. E aí, o que aconteceu? O De La Cruz, e aí um complicador que aconteceu com ele de novo. E aí o De La Cruz se lesionou. Quando um jogador se lesiona, ele tem que fazer ele perde uma troca, né? São 3 trocas, 3 momentos. 5 jogadores, mas 3 momentos. Quando ele queima o segundo momento logo depois do primeiro, ele ainda não está pronto, não quer antecipar uma segunda mexida. Isso faz com que ele arraste a terceira mexida até o final, com medo que aconteça alguma coisa com o goleiro e tal. E ele arrasta a última mexida até os 40 minutos de jogo. E aí, gente, a gente é obrigado a ver quase 90 minutos acumulados de Everton Cebolinha se arrastando em campo. Então, é um planejamento que foi atrapalhado, mas ao colocar o Matheus Gonçalves, ele entrega uma coisa que o jogo não tá pedindo, cara. Eu fiquei esperando ele inverter o Matheus com o Luiz, que isso ia atenuar o problema, mas nem isso ele fez. E, pô, é um jogo... ele tava sem opções de banco. Gente, um jogo de força, ele não tinha o Michael, que é o ponta mais forte que ele tem, exceto o Plata, né, que fez muita falta no jogo, e o Bruno Henrique. E ele não colocou com 40 minutos. Quando o Michael entra, isso já começa uma eletricidade ali, o Flamengo recupera. Tá lá no gráfico. Recupera a vantagem territorial. É óbvio isso. E aí o Botafogo, o Renato Paiva rápido entra para fazer trocas. Aí faz logo 3 trocas, mata o relógio e acaba o jogo. Um jogo de força e ele morreu com o Ayrton Lucas no banco. O cara talvez um dos caras mais fortes do elenco. Por que não colocou o cara aberto? Já que o Botafogo tinha imposto ao Flamengo os 3 zagueiros, com uma mudança tu transforma o time em 3 zagueiros. Coloca ali o Alexandro. Até quando ele teve que avançar o Ortiz para jogar de volante, por que ele não mudou então? E fez logo um 3-1-6 com o Ortiz e o Danilo na defesa. E aí fazendo ali o Alexandro de ar. O Alexandro é forte pra caramba, pô. Tá se destacando ofensivamente. Então, você não tinha força no corredor, você não tinha mais retenção da bola no ataque e você já entrou em campo sem meio de campo e aí não é culpa tua, né, da formação de elenco. Então, nesse jogo, pela primeira vez, eu concordo com a crítica do time sem meio de campo. Especialmente por quê? Porque ele não compensou isso com um time de presença no último terço. No primeiro tempo, enquanto o time teve perna, até que sim, apesar do planejamento, na minha opinião, equivocado de marcação, porque você não tem tempo para treinar, para você gerar um sistema tão complexo, sendo que você já tem no seu bolso um outro coordenadinho que você só usa quando tem um jogador a menos. Então uma jornada muito passiva do Felipe Luiz, uma jornada de pouca inspiração de todo mundo que estava em campo, porque ninguém aguenta esse futebol também, como disse muito bem o Eduardo Bartem.
numa publicação do arroba Futebol e Tática do Instagram. Ninguém aguenta esse futebol. Esse é um futebol que joga a cada 3 dias, 80 minutos. Gente, ou você entrega escala ou você entrega qualidade. Quem gosta de cerveja é a mesma coisa que uma cerveja de escala ou uma cerveja artesanal. Então a fábrica que faz a artesanal vai ter muito mais cuidado, vai ter muito mais zelo, vai ter muito mais controle de qualidade do que aquela que vai ter que fazer para uma amostragem gigante, porque tem que entregar no mundo inteiro. Então você está fazendo futebol por escala e não por qualidade. E aí logo surge outros esportes aí ganhando força, porque se você tá querendo transformar o que é belo em puro entretenimento, como entretenimento tem outras coisas que são melhores, né? O Neymar que o diga, tá bom? É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo. Na verdade, não sei se vão conseguir gostar, porque eu tô meio mal-humorado, visivelmente, afinal de contas, meu tempo é muito caro pra ficar vendo o jogo ruim, tá bom? Muito, muito obrigado e eu fui.